Menos de um quarto dos investidores pessoa física na B3 são mulheres. É pouco, né? Mas sabia que você é uma mina de ouro? Porque se você ainda não é investidora, você tem toda a condição de se planejar para isso. E é por isso que a gente vai falar desse assunto no Investidor em Foco de hoje. Porque Mina de Ouro também é um projeto do Ion para atrair cada vez mais mulheres, assim como vocês, para essa conversa de investimentos. Então sejam bem-vindos, mas especialmente bem-vindas para o episódio de hoje, que está começando agora. Bem-vindas, meninas Ana e Ju, e especialmente Laura Maia, a nossa convidada super especial de hoje. Prazer ter você aqui com a gente. Nossa, prazer é meu, é uma honra estar aqui hoje, sobretudo falando sobre esse projeto, né, o Mina de Ouro. Acho que vai ser um papo muito legal e que a gente vai poder acrescentar bastante informação, reflexões. Tomara que muita gente aperte o botão de start depois aqui dessa conversa. Muito bom. E, Lau, a gente fala muito no podcast, principalmente nos nossos videocasts aqui, nós três, defendendo esse assunto, trazendo dados, falando sobre independência financeira para mulheres, sobre desafios que as mulheres têm nesse mercado de investimentos. Mas queria ouvir um pouquinho de você, por que virar um projeto para falar disso, esse selo que o Mina de Ouro se tornou, debaixo aí do chapéu de Ion, que fala só desse assunto, para tentar empoderar essa mulherada toda aí? Boa, Rê, vou explicar um pouco então desse projeto. O Mina de Ouro, na verdade, eu estou aqui como porta-voz de muitas mulheres que conseguiram colocar esse projeto de pé, e ele não tem fim, né, Rê? Acho que isso que você colocou é muito importante. Então, o que é o Mina de Ouro? A gente lançou essa iniciativa em julho, por meio de um manifesto. Então, era um vídeo que trazia vários desses dados que a Rê já citou e vocês já abordaram aqui antes. Por exemplo, as mulheres serem menos de um quarto das investidoras pessoas físicas da Bolsa. Quando a gente fala de Tesouro Direto, esse número é um pouquinho maior, 27%, segundo o último boletim, né, do Tesouro Direto, mas ainda é muito pouco. A gente entrou depois nesse mercado, a gente sabe, e precisa ocupar mais esse espaço que é muito estereotipado. Então, quando a gente pensa em investimento, as pessoas pensam em homens engravatados e a gente precisa mudar isso juntas e juntos. Então, para um mercado financeiro com mais equidade, mais gente investindo, mais mulheres atendendo pessoas, vocês vão ter outra convidada especial, sem spoiler. Mas o manifesto foi só para dar um start numa iniciativa que vai permear o conteúdo. E aqui a Ju pode entrar muito, porque conteúdo é um pilar fundamental para que essa conversa aproxime as mulheres de um tema da independência financeira, que é crucial, né, Ju? Com certeza, sim. Acho que a gente está querendo colocar para fora também muita coisa que a gente vinha conversando dentro de casa, né? Uhum. Essas iniciativas de diversidade, de como dar mais espaço para mulheres, é algo que a gente conversa no nosso dia a dia e que a gente busca ali para... Eu tô errando a câmera, gente. Eu sempre dou os bastidores daquilo que rola. Que é muito interessante. Que é interessante, assim, né? Eu gravo alguns, né? Mas eu sempre erro a câmera, desculpa. A gente conversa isso assim internamente, de fato, de como que a gente poderia dar mais espaço para as mulheres e de como uma sobe vai puxando a outra, né? E acho que tem muito a ver com o que a gente quer colocar para fora também, assim. Acho que a gente teve aqui jornadas para chegar nesse mundo de investimentos, que a gente já comentou aqui outras vezes também, Rê e Ana, de como a nossa vida nem sempre esteve ligada a isso e como que a gente fez essa mudança, que eu, Rê, a Laurinha também, jornalista. Laurinha é só o apelido, viu, gente? Porque é Laurona aqui em todas as ideias que ela traz pra gente. E a gente... a ideia de uma sobe e puxa a outra, então se a gente chegou aqui, por que a gente não consegue, com esse conteúdo também, puxar outras mulheres para esse mesmo lugar em que a gente já está, né? É importante, eu acho, e a Ana também pode trazer bastante disso, tem esse movimento de mulheres ocupando mais posições no mercado financeiro como a gente, trabalhando com conteúdo ou no atendimento como especialistas, mas também as clientes se identificarem, porque se tem mais gente pensando sobre isso por trás das câmeras, por trás de toda essa expertise de investimentos, é mais fácil a gente criar conexão. Uhum. E isso é muito importante, né, Ana? Quando a gente fala de conexão, assim, pelo conteúdo, de ter exemplos que a pessoa se identifique, uma linguagem, desconstruir todos esses estereótipos, assim. E só para passar a bola, antes, a gente no Ion, a gente tem alguns artigos publicados já
com mulheres do mercado financeiro, tanto aqui do Brasil como lá de fora, e a Barbara Stewart, que é uma canadense, que é referência nessa área de mulheres em investimentos, que tem mais de 30 anos de mercado financeiro, ela fala, esse bando de estereótipo minou a nossa confiança. Sim. Falaram tanto, as mulheres são avessas ao risco, que a gente introjetou de uma maneira que você nem pensa. Se eu sou mulher, eu sou avessa ao risco. Mas aí ela fez uma pesquisa em 2019 e menos de 10% das mulheres disseram que era avessa ao risco quando elas tinham outra opção de resposta, que era risco consciente. E risco consciente é muito positivo para o portfólio de uma pessoa. Quer dizer que ela fez o dever de casa. E dever de casa é estudar, é saber no que você está investindo. E então, assim, o que o conteúdo pode fazer para as pessoas? Ajudar elas a fazer o dever de casa. Se sentirem confiantes na tomada de decisão, né? Tava lembrando de uma coisa, você falou isso. A gente teve uma superintendente da Bolsa aqui no ano passado, participando do podcast, e ela trouxe um dado que ele é meio na contramão do pequeno volume de mulheres na Bolsa, que é o grande volume de mulheres consumindo conteúdo da Bolsa. Os cursos, o conteúdo educacional, tem muita mulher comparado ali com o público total. Tem um percentual muito grande de mulheres que está ali buscando isso que a Laura falou justamente, o conhecimento, buscando aprender sobre o assunto, talvez até antes de decidir começar a investir. Mas elas estão ali presentes, menos do que estão como investidoras, mas estão muito fortemente presentes buscando esse conhecimento. A gente estava falando um pouco antes de começar a gravar justamente isso. Se a gente olha, várias pesquisas, ela apontou uma aqui, mas que mostra quando há medição de conhecimento, de letramento financeiro entre homens e mulheres, a gente percebe que a mulher ela tem um desempenho menor. Mas muitos especialistas acreditam que esse resultado, ele aponta mais a honestidade, a franqueza da mulher de reconhecer que não sabe do que do homem. E que tem uma coisa de autoconfiança. Então, esse dado da Bolsa é interessante e corrobora com isso, que muitas mulheres, elas também esperam um estado de preparo tão grande para dar o primeiro passo, que isso pode ser crucial se a gente olhar todas as desvantagens econômicas que a gente, largamente discute aqui no podcast. Então, imagina só, que uma mulher tem uma renda quase 30% em média menor, o esforço para que ela consiga fazer jus a todas suas despesas, manutenção da vida, família, etc., ainda o esforço de poupar tem que ser maior objetivamente. E quando a mulher olha, e aí serve para qualquer tipo de pessoa, quando você se identifica, você cria, como você trouxe, a conexão com aquele ambiente, fica mais fácil de criar essa proximidade. Porque um outro dado importante que mostra é que a motivação feminina é diferente da motivação masculina na hora de investir. Para o homem tem essa questão do ganhar, da prosperidade mais acúmulo, mais o acúmulo, mais agressiva no sentido de ser mais agressiva, e da mulher é mais progressiva. Então é uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo. E é muito natural a gente não conseguir expor todas as fragilidades que todos nós, homens e mulheres, temos nas questões financeiras para alguém que você não cria essa conexão. Então é muito interessante, eu participei de um evento uma vez, em que era um evento para mulheres, e que entrou um economista, era um homem, ele fez uma apresentação muito sucinta, mais que para começar ali, o bate-bola. E quando ele saiu da sala, que efetivamente as perguntas começaram a surgir, as dúvidas das mulheres começaram a ser expostas, e elas eram muito elementares. Então, quando a gente fica muito nesse preparo, nessa coisa muito contemplativa, e a gente não dá o primeiro passo para começar a investir, isso é mais prejudicial no caso feminino por conta da desvantagem econômica. E só para encerrar aqui essa minha reflexão, quando a gente fala de diversidade, eu acho que corrige ou traz à tona uma série de fatores. Obviamente da inclusão, que é importante a gente conseguir criar políticas e processos que sejam inclusivos em qualquer esfera, de minorias, mas tem uma coisa que economicamente é muito vantajoso. A gente está falando que a mulher ela é uma força de trabalho super importante, a gente está falando da maioria no país. Quando você não dá espaço para uma mulher ou ela não
sente uma conexão necessária em que ela possa trazer toda a sua potência produtiva e fazer gerar a economia, a gente está falando de deixar muito dinheiro de lado. Acho que a gente também tem que se dar conta disso. Então, quando a gente deixa de lado um ambiente que a gente não considera atrair mulheres, a gente está deixando dinheiro na mesa. Porque essas mulheres, elas estão ou destinando dinheiro para outra coisa, que poderia ser muito mais benéfica para a aposentadoria, enfim, tudo que a gente sabe, ou a gente está deixando de desenvolver um grande potencial econômico para a mulher, que eu acho que isso é importante também. É um ganha-ganha, né, gente? Só tem assim, vantagem. Para homens, mulheres e para a sociedade como um todo. Mas, assim, para quem nos escuta, Rê, Ju e Ana, eu acho que é importante, assim, por que falar de investimentos também com mulheres? Além dos dados que a gente já trouxe, né, de ganhar menos do que os homens, as mulheres vivem mais, tanto no Brasil como no mundo. Então, se tem uma vida mais longa, você vai ter que se manter por mais tempo. Também os estudos mostram que tem mais chance de interrupções na carreira. Para aquelas que optam ser mães, por exemplo, tem mais chance de interrupções na carreira. Além de tudo, tem outro assunto que vocês já trouxeram aqui no podcast, que eu sei, que é a Pink Tax. Ou seja, há coisas cujo público-alvo é feminino, que são mais caras só porque é para mulher. Então, um exemplo clássico é um Gillette rosa ou um desodorante para mulheres. Então, cumpre o mesmo papel, mas porque pinta de rosa é para mulher. Então, fica mais caro. Então, junta essa equação, né, gente? Vive mais, ganha menos, tem mais interrupção de carreira, gasta mais com esses produtos. Então, assim, é mais importante ainda a gente falar sobre isso, não se afastar, não virar, não é para mim, tem que começar. Como a Ana disse. E tem um dado a mais aí nessa sua nessa matemática equação, nessa toda, sopa, que é a maior parte do cuidado dos pais e dos filhos na longevidade acaba ficando com as filhas. Então, é muito mais comum você ver filhas cuidando de pais do que filhos. E isso onera financeiramente a mulher, ou se não onera financeiramente a mulher, onera na carreira, na atenção. Então, isso também é um dado importante. Então, a mulher ela ganha menos, tem que fazer 30% a mais, ela vai viver mais, cuida dos filhos e cuida dos pais. Então, a gente tem que falar de investimento para essa mulherada. E o conteúdo entra nisso, né, gente? Porque hoje, com o Ion, por exemplo, o Investidor em Foco, você pode escolher a forma com a qual você consome esse conteúdo. Então, poxa, é áudio enquanto faz outra coisa? Deve várias, conta aí, né? Laura, quando é que você ouve o Investidor em Foco? As pessoas merecem saber. Eu tô aqui hoje, mas eu sou uma ouvinte. Sempre na minha retrospectiva tem um Investidor em Foco e é lavando louça. Eu confesso, tá? Pra produção, pra vocês. Eu lavo louça com vocês sempre e eu acho uma companhia agradável. Cada um tem sua estratégia para consumir conteúdo de qualidade. A minha é essa. Eu adoro lavar louça com vocês, tá? Fica aqui, né, esse segredo. E o projeto Mina de Ouro, ele começou com esse manifesto que a Laura trouxe. Ele trouxe diferentes mulheres de diferentes áreas aqui do banco para falar sobre a sua relação com investimentos. Então, no Instagram do Ion, para quem quiser acompanhar, tem um conteúdo lindo, muito rico, de muita qualidade. E agora está numa fase de trazer mulheres especialistas em investimentos para colocar a expertise no assunto, né? Vai ter esse selo em tudo daqui para frente que tiver espaço para conversar com as mulheres e para trazer elas para junto? Olha, eu não sou a pessoa que está liderando o projeto, mas eu diria que tem que ter esse selo, né? Laurinha, se quiser me complementar. É exatamente assim, vai ser muito orgânico. De novo, tem muitas pessoas por trás desse projeto, a gente está aqui, mas então, colunistas, cada vez mais, o Ion, o aplicativo, né? Ele tem um feed de notícias com colunas exclusivas. Estamos trazendo mais mulheres para dentro do aplicativo, muito especialista. A gente está usando mais fontes mulheres, como eu disse, pessoas que a gente entrevista. A Rê acabou de falar, a expertise do Itaú, investimentos e macroeconomia, tem muita mulher produzindo muito conteúdo bom aqui dentro. Então, o Mina de Investimento vai ser essa ponte de descomplicar, de tornar fácil de digerir como um podcast, como um post, como um vídeo no YouTube, para ser mais convidativo e tirar essa barreira invisível que foi construída durante muitos anos de isso não é para você. É para você, sim. É para mulher, é para homem, todo mundo tem que fazer parte disso. E eu só queria acrescentar uma coisa disso que você falou da diferentes mulheres colaboradoras do Itaú.
a gente sabe que tem muita desigualdade social, mas a gente quer aproximar o tema investimentos em todas as realidades. Cada mulher, dentro da sua própria realidade, pode se aproximar um pouquinho mais da tão desejada independência financeira. Então a gente sabe, porque as pessoas têm esse mito, né, de preciso muito. Isso não é para mim, porque além da barreira do gênero, né, do sexo biológico, mulheres e homens, tem essa barreira de, nossa, mas não tenho esse dinheiro todo. Calma, consome o conteúdo, você vai ver que não precisa de muito, vários produtos acessíveis, e é importante entrar nessa roda, né? E assim, tirar esse bloqueio e começar. E volta 2 quintas-feiras que a gente falou sobre isso aqui, justamente. Exatamente. Eu ia comentar que acho que é interessante a gente marcar também um bate-papo. Eu não vou citar nome, porque depois a pessoa recusa o convite e eu fico de carão aqui, né? Mas tem algumas mulheres que trabalham na área de produtos de investimento e que eu andei batendo um papo com elas, que elas pensam bastante nessa questão de diversidade quando elas vão estruturar os produtos. Então, acho que é um bate-papo para trazer isso aqui. Muito legal, complementa, né? Que vai bacana. permeando tudo, né? Quando você põe, e a gente está falando a lente de gênero, né? Mas tem várias outras lentes. Quanto mais diverso, como a Ju colocou, aqui dentro também fica mais diverso e a gente se conecta com mais mulheres, homens de diferentes realidades Brasil afora, né? E outra, né, meninas, quando a gente traz esse assunto aqui, tentando mirar nas mulheres, a gente está mirando... falando aqui porque o nosso público majoritariamente do podcast ainda é masculino. Depois que a gente trouxe a Ana, o percentual de mulheres subiu, né? Opa! A gente faz esse trabalho também para atrair mais mulheres, como também essa ideia de diversidade e de trazer a mulher para essa conversa. Mas quando a gente fala, por exemplo, sobre esse assunto com esse público majoritariamente masculino, a gente está falando com a filha dele, com a esposa dele, com a mãe dele, com a amiga dele. Ou seja, se as mulheres em torno das relações de um homem estão ali conseguindo cuidar melhor do seu dinheiro, conseguindo investir, conseguindo melhorar a sua renda, conseguindo melhorar a sua trajetória, o seu 1369 que a gente falou no episódio da quinta passada, a gente está também trazendo para o universo deste homem uma conversa que vai fazer o ganha-ganha no universo dele. Então, assim, não é uma conversa só focada para a mulher. Ela é focada para o homem porque ele tem tanta mulher em volta dele e ele tem um papel fundamental de fomentar essa diminuição da desigualdade, né? A gente comentou, né, também aqui em alguns conteúdos, a gente falou da questão da independência, da interdependência. Quando a gente consegue criar um ambiente que acaba deixando isso mais páreo, é interessante para todo mundo. E a mulher, ela precisa ganhar mais confiança para alcançar autonomia. O que a gente percebe muito é que mesmo aquelas mulheres que são mulheres independentes financeiramente, que elas conseguem viver com a própria renda, que têm investimentos que trabalham para elas, ainda, e aí uma herança histórica muito grande, elas ainda delegam essa função a outro, porque elas não se sentem autônomas de tomar suas próprias decisões. Então, a criação de um diálogo, pelo que o projeto se propõe, de ser uma porta aberta constantemente para que isso seja mais inclusivo para as mulheres, eu acho que é um processo de criação de autonomia. Porque a gente muito fala daquelas pessoas que precisam construir uma reserva, aquelas pessoas que precisam buscar o equilíbrio financeiro, mas existem muitas mulheres independentes financeiramente, mas que nem elas conseguem gerir os próprios recursos. Muitas enfrentam o dilema de serem até bem-sucedidas mais que os companheiros e elas têm um enfrentamento cultural e social a respeito disso. Então, quanto mais a gente conseguir acolher isso e que a mulher consiga se sentir representada naquela conversa, porque é muito mais simples discutir com uma outra mulher, você faz um planejamento para congelar os óvulos, por exemplo. Tem ali uma questão de entender aquele contexto, daquela motivação ser uma motivação que é possível ser acolhida e que eu acho que isso é importante para todo mundo. Então, mesmo aquelas mulheres que conseguem a independência, muitas delas não têm ainda autonomia e isso é super importante da gente construir com elas. Essa etiqueta que a Ana trouxe aqui, que é um objetivo específico, tem várias pesquisas também que falaram que isso aproxima. Então, se você, puxa, eu quero fazer um mestrado, eu quero reformar minha casa, como a Rê disse, esse conteúdo já está nas redes sociais do Ion, que a gente trouxe pessoas, né, para falar sobre os objetivos financeiros, mas se você que está escutando, homem ou mulher, gente, e não tem, puxa, eu não tenho um sonho específico, né? Então,
põe na caixinha de investimento, faz o seu dinheiro trabalhar para você para quando você tiver um sonho. É a caixinha que essa especialista, por exemplo, a Barbara Stewart, fala que muitas mulheres trazem a caixinha do dane-se, que é poder sair de uma situação desconfortável, um relacionamento desconfortável, um emprego desconfortável, né? Que você está sofrendo, por exemplo, uma situação de assédio. Então, assim, faz o seu dinheiro trabalhar para você, ainda que não tenha uma etiqueta tão específica quanto congelar os óvulos, viajar, ir para o Rock in Rio daqui a não sei quantos anos. Poxa, deixa assim, para a Laura do futuro, para a Ana do futuro, a Ju, a Renata, para você que escuta, deixar essa etiqueta assim, do dane-se essa situação que eu estiver vivendo ou para um sonho futuro mesmo, né? Maravilhoso, Muito maravilhoso. esse dane-se, viu? Gostei demais dessa caixinha. Laura, obrigada. Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, foi uma honra. Eu aceito sempre voltar aqui e eu estou muito honrada de também ceder o lugar agora. Vai vir outra convidada, é isso? Então, deixa eu contar para quem está aqui acompanhando. Gente, a nossa sala é pequena, mas tem amor, tá? Então, a Laura vai dar o espaço dela agora para a Leila Nemes, que é uma gerente regional de investimentos do Ion, que também participou dessa conversa e dessa campanha toda que a gente está contando aqui para vocês do Mina de Ouro. Leila, prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda nesse episódio super especial para falar do Mina de Ouro. A gente já falou um pouquinho com a Laura e tem ainda muito chão pela frente com você aqui. Prazer. Obrigada, Rê, pelo convite, obrigada por estar com essas mulheres maravilhosas aqui. Um prazer é meu. Bom, eu queria perguntar para você inicialmente, a gente falou um pouquinho antes aqui sobre algumas das ações que o Mina de Ouro já fez. E uma delas você participou, falando um pouco sobre a sua relação com investimentos. E você definiu como autonomia uma das principais palavras que te ligam a esse assunto. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi participar, por que autonomia, quando para você o assunto é investir? Ótima pergunta. Acho que, primeiro, obrigada. Eu acho que participar do Mina de Ouro foi extremamente assim inovador, né? Acho que veio como uma proposta para a gente repensar em investimentos. Para mim, investimentos é autonomia, porque eu entendo que quando você vai no dicionário ver o que é autonomia, autonomia é a capacidade de você tomar decisões por si próprio. Então, quando você olha para a autonomia, você tem a possibilidade de fazer escolhas, mas você precisa de autoconhecimento. Então, você consegue, com autonomia, olhar exatamente quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Aonde você, qual que é seu perfil de investimento? E a capacidade de eu poder olhar para o investimento e fazer as minhas escolhas, entender o que faz sentido para mim, como mulher investidora. Então, foi uma escolha que eu fiz, dentre várias palavras, porque eu entendo que a independência financeira está muito ligada a você ter o domínio sobre o seu dinheiro, o controle sobre como você gasta, como você investe, né? Qual é o excedente do que você ganha, do que você gasta. Esse excedente, como você investe. E aí, de acordo com o seu perfil. Então, se você se autoconhecendo, você consegue tomar, acho que, as melhores decisões de escolhas. Foi por isso que eu escolhi autonomia. Esse assunto independência financeira, ele tá permeando os últimos episódios todos que a gente gravou aqui, Leila. A gente gravou um sobre isso, a gente falou da regra de 1369, a gente tá falando do Mina de Ouro e esse assunto não para de vir à tona mais, né? Verdade, acho que dá para mudar o nome do podcast, inclusive. Né? Não é mais investidor, independência em foco, boa ideia. Leila, e como é que é essa questão das mulheres, assim, no contato com o comercial? Queria muito saber como é que chega esse assunto para você, como é que elas se posicionam, como é que é essa conversa, se você acha que gera mais troca, mais empatia, justamente por ser uma outra mulher do lado de cá, né? E se isso, de alguma forma, facilita a sua vida no trabalho e facilita a vida delas financeiramente, né? Então, eu acredito que sim. Depende também da forma como você percebe essa conversa, essa troca de assessoria de investimentos.
Mas olhando para o nosso histórico, faz pouco tempo que a gente tem essa independência, né? Que a gente conquistou algumas coisas. Por exemplo, até cartão de crédito. É super recente as mulheres terem cartão de crédito. Então, quando você observa isso, eu acho que a gente está criando novos hábitos. Eu acho que as mulheres hoje estão cada vez mais buscando novos hábitos, novas formas de pensar, de estudar. Então, o que eu acho que conecta muito é porque uma mulher entende muito, né, uma outra mulher. Então, pelos dados que a gente lê, as mulheres são mais detalhistas, né, as mulheres têm uma capacidade de investir ao longo prazo, sem muita influência, né, externa, sem a pressão externa, e eu acho que isso torna uma assessoria financeira muito consciente. E cada vez mais a gente precisa ter essa consciência, porque é muito do que eu converso com os especialistas, né? Aonde a gente quer investir o nosso dinheiro, né? O que a gente quer financiar hoje, olhando para o nosso país, né? A gente quer financiar pessoas, a gente quer financiar uma sociedade, a gente quer financiar o meio ambiente. Então, eu acho que a gente estuda muito as mulheres, né? Pelos dados que tem, cada vez mais nos grupos de diversidade também que eu participo, eu vejo isso muito claramente, assim, os dados das mulheres de equidade de gênero e como a gente se esforça para tomada de decisão, como a gente estuda muito mais para tomar uma decisão e às vezes é mais conservadora que o homem, né? Que os meninos são um pouco mais agressivos até na tomada de decisão. E o que está tudo certo, mas é o perfil de cada um. Então eu entendo que depende, porém que a mulher consegue trazer esse acolhimento, né, para outra, e a gente vai formando rede. Então eu acredito muito na rede de conexão entre as mulheres, da gente, de uma ajudar a outra, de fato, sabe? Aquela história que a gente cresceu sendo competitiva, né? E, na verdade, eu acredito que não, que a gente é colaborativa. A gente se ajuda, de fato, a gente tem grupos de mulheres que trocam e que trazem informações de conteúdo e que querem realmente que a outra mulher seja, né, tenha sucesso. E para ajudar a outra mulher a ter sucesso, o empoderamento é essa consciência de como você constrói seu patrimônio, né? Tem uma... Ai, desculpa. Não, eu ia perguntar, mas pode, porque é uma curiosidade. Eu ia só fazer um comentário, que você tocou num ponto interessante, Leila, e muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim, eu trabalho numa área cheia de mulher, é tão difícil, prefiro tanto trabalhar com homem. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar com mais mulher, eu quero mais mulher em volta, eu quero mais mulher trocando, mais mulher sendo colaborativa e a gente desmistificando isso, né? Uma besteira, assim, um negócio que a gente ouve tanto, que eu falo, de onde surgiu essa ideia? Que trabalhar com mulher, com um monte de mulher é mais difícil? É melhor ainda. E tem uma coisa que, antes de eu querer saber das curiosidades, mas que é uma coisa interessante. Uma vez eu me perguntou, falou assim, por que você acha que tem tão poucas mulheres assim no mercado, até de trabalho, que também sou muito perguntada sobre isso, né? Eu falo muito sobre carreira e tal, porque o mercado financeiro também não é um ambiente que tem tantas mulheres. Quando eu comecei, imagina, tinham poucas, hoje eu acho que a gente já representa uma parte significativa. Mas é uma das coisas de você não ter o exemplo. Então é como dizer assim, poxa, hoje a gente vê, por exemplo, jogadoras de futebol, mulheres arbitrando, né, sendo juízes de futebol, em profissões que a gente não via antes e a gente achava que era impossível. A partir do momento que a gente consegue também perceber mais essa representatividade, a gente consegue se espelhar e dizer, poxa, é possível, a gente consegue chegar lá também. Então isso é uma coisa que também motiva. Quando você vê mais mulheres investidoras, mais mulheres se interessando pelo assunto, mais mulheres discutindo, você acaba falando, poxa, é possível sim, nossa, esse ambiente é para mim. Porque a Laura falou um pouco, né, desses estereótipos que a gente cria. E uma vez também a gente fez uma pesquisa na associação que eu trabalhava, e os títulos que são criados, muitas vezes as pessoas não se percebem nele. Investidor, por exemplo, as pessoas não se perguntam, você pergunta para uma mulher, você é uma investidora? Ela fala, não, imagina, eu não sou. Mas ela às vezes se vê como uma poupadora ou com ela se põe outro título.
E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue acolher mais. Mas a minha pergunta de curiosidade é o seguinte, o que mais motiva as mulheres? O que você percebe quando você está com uma cliente ou quando seu time interage com as mulheres? Quais são as principais motivações assim que aparecem? Perfeito. Ótima pergunta, Ana, porque, de fato, o que mais motiva, que a gente percebe das mulheres, é preservação, assim, do capital, é da família, né? Como que eu gerencio para ter um recurso no futuro, para gerar renda, gerar, né, valor para minha família no futuro. Então, você percebe muito a mulher preocupada com a família, né? Como eu faço essa preservação do capital. E isso é bacana demais, né? Porque você percebe que tem esse lado maternal mesmo, que não tem como mudar isso nas mulheres. Claro que a gente tem muitas mulheres, até num evento que a gente fez só para mulheres, aqui no Investment Center, que a gente notou muitas mulheres investidoras e arrojadas, né, e na Bolsa, na B3, investindo e falando e conversando com a gente, que queria colocar mais, o que a gente achava. E você acha isso muito bacana, porque as mulheres estão estudando a forma de correr mais riscos. Mas como a gente acha que vive num país, né, que tem as suas oscilações de taxa de juros, de inflação, de você estar sempre de olho, né, como eu preservo o meu capital, eu acho que foi passando, né, isso de familiar. Então a mulher tem esse olhar de vou preservar aqui, como que eu considero esse dinheiro ao longo do tempo, né? Então a gente percebe que vem mudando o perfil, porque a mulher hoje quer saber mais sobre investimento e aí corre mais riscos, porque obviamente se sente mais segura em investir, mas ela ainda tem uma visão mais de preservação da família, né? De como eu mantenho aquele padrão para minha família no tempo. Essa é uma provocação que a gente vem fazendo, né? E percebe no comportamento, conversando com as clientes, né? Muito de sucessão patrimonial, por exemplo, é um assunto que é super forte nas mulheres, né? Isso é tão interessante. A gente gravou esses dias um podcast lá para a CBN, um episódio falando sobre sucessão. Aqui também tem, viu? Olha lá, então. A gente fez gravou aqui também, mas né? é que este que eu vou dizer não é jabá do podcast, mas se Pode vocês ouvir os quiserem dois, ouvir, pode ouvir os dois. Problema Mas nenhum. é porque veio bem nesse ponto, assim, o quanto a mulher tem uma preocupação mais genuína com a sucessão, mais do que o homem. E a preocupação mais de perpetuar do que o do gerenciar. Mas uma coisa muito forte, assim, foi até a pergunta de uma das apresentadoras para o entrevistado, disse o seguinte: num processo de sucessão, ainda a mulher é preterida? E aí ele na lata disse sim. Ele falou que ele atendeu um cliente em que tinha o filho que era psicólogo e a filha administradora de empresas. E o pai estava com dúvida de quem ele ia colocar na linha de sucessão da empresa. E assim, a filha teve que fazer assim, um trabalho ainda de se mostrar mais interessada. Se provar. Se provar absolutamente, porque... E aí diz que ele pergunta, mas qual é a dúvida, né? Porque assim, ele é psicólogo e ela é administradora de empresas e você tem uma empresa para ser administrada. E o quanto na sucessão ele trouxe esses dois lados, como ainda dentro das famílias há um desafio ainda da mulher, mas que também a mulher tem uma preocupação justamente com essa perpetuação de maneira mais preventiva. Eu queria retomar um ponto que a Ana comentou, que você falou dos rótulos, né? Que a mulher é investidora, que a mulher às vezes se acha poupadora. Eu acho que não é só a criação do rótulo, mas é muito de como a mulher se enxerga, né? Sim. E eu tenho um caso que eu não sei se eu contei aqui, mas se eu contei eu vou repetir, porque é emblemático mesmo, de uma pessoa do meu time que recentemente quer fazer uma transição de carreira e abriu uma vaga e tinha lá 10 tópicos, né, de itens que eram requisitos assim para a vaga e tinha lá, era desse jeito, gente, leve conhecimento em XPTO, não vou abrir aqui. Daí ela me chamou e falou assim, Ju, tô tão na dúvida, eu não sei se eu preencho aqui as características da vaga. Eu falei, mas né, divide comigo, o que tem aqui? Daí fomos batendo por um, ela falou assim, então, mas nesse aqui, tá escrito leve conhecimento, eu não tenho.
falei, mas tá escrito profundidade? Não, é leve conhecimento. Falei, gente, leve conhecimento, você vai dar um Google aqui, leve conhecimento, vai se inscrever nessa vaga. Tem 10 itens. Um deles você não se identifica e você não vai se inscrever. Gente, se fosse um homem, Exato. eu Tinha tenho 4 dois, itens, dois aqui dois eu vou, itens, esse leve conhecimento aqui, dou uma enrolada e acabou, entendeu? E a mulher, por causa de que era leve conhecimento, achando que não ia se candidatar. Lembrei, falando isso, tinha uma diretora aqui do banco, ela nem tá mais, também uma mulher incrível, inspiradora, e ela falava sobre isso, o seguinte, o homem na hora de se candidatar, se ele cumprir 4, ele acha que ele tá com a vaga na mão. A mulher tem que cumprir 11 dos 10, senão ela não vai. Ela sempre falava isso. Mas nesse ponto, assim, eu acho que tem que ter um quê de coragem, né? Eu vou contar, assim, uma experiência pessoal. E, obviamente, que essa coragem, ela tem estímulos. E no meu sempre foi muito a necessidade. Eu nunca pude ficar muito contemplativa, assim. Eu tinha que, se joga e abre o paraquedas durante a queda, né? E eu me lembro que uma das coisas, já contei essa história em várias oportunidades, quando eu comecei no mercado financeiro, tudo me faltava, eu sou publicitária de formação, não sabia nada técnico, sabia inglês, e tudo é técnico, é inglês nesse mercado, é assim, né? É uma coisa fora do normal. Eu lembro que eu entrava nos morning calls, era 80% técnico e 20% em inglês. Eu saía e falava assim, gente, não sei o que eu estou fazendo aqui, né? E aí eu me lembro que o inglês, para mim, sempre foi um bloqueio muito grande. E eu aprendi inglês adulta para trabalhar. Então, eu falo muito bem inglês para o trabalho, mas no cotidiano, assim, eu fico ainda, né, porque eu aprendi para trabalhar. E aí eu me lembro que o meu último chefe na Ambima, ele nem era meu chefe ainda, ele um dia chegou de uma viagem, ele viajava bastante, né, pela Ambima, e ele falou assim, Ana, arrumei uma palestra para você fazer, isso faz, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos, por aí. Ele falou, arrumei uma palestra para você falar de educação financeira, os exemplos do Brasil na Coreia. E aí eu falei, nossa, que show, vou! Gente, pensa na sofrência da pessoa, porque eu disse sim. Eu contratei um curso de inglês, eu fazia 4 horas por dia durante 3 meses. E eu já falava, né? Depois, né? Mas não tinha segurança. Mas eu não tinha segurança. E eu falei, não vou perder essa chance, não vou deixar passar. E foi assim um desbloqueio, porque eu também aprendi que era muito comigo a questão, né? As pessoas não estão nem aí com o seu inglês, elas querem entender, se fazer entendida, entender o que você está dizendo. Então, essa coisa da gente ter a coragem de se arriscar, porque vai dar certo, e a gente fica muito pensando em todas as possibilidades. E no caso dos investimentos, quando a gente olha as estatísticas, essa coisa da mulher não se sentir segura para dar o primeiro passo é uma coisa que acaba levando ela ainda mais desvantagens. E aí eu sempre falo, dê o primeiro passo. Se você não quer começar com 1, comece com 50. Se não quer começar com 50, comece com... Mas vá aprendendo durante o trajeto, porque aprender a investir é um treino, como a gente aprende a andar de bicicleta, como a gente treina para qualquer outra coisa. E a gente, às vezes, precisa muito mais de coragem do que juízo, né? Investir verdade. Hoje você investe com R$1, né? Então, é isso que você falou, é perfeito, Ana. É dar o primeiro passo. Acho que as mulheres estão começando a dar o primeiro passo, né, Ana? Você percebe que estão começando a experimentar. E a gente tem que experimentar mesmo, né? Cada vez mais, assim, um pouquinho, não precisa mais, pelos dados da B3, num dos podcasts aí que eu ouvi da Rê, mostrou isso muito claramente. Em 2020, as mulheres foram as que mais investiram, por exemplo. E não precisa ser só ações, né? A gente tem outros tipos de investimentos, né, pela B3 que você pode ter assertividade e correr menos riscos, né? Como os ETFs, por exemplo. E com R$1 você vai lá, né, com valores de cota baixos, mas que dá para investir, dá para você guardar aquele pedacinho, né? Então hoje acho que é isso que você falou mesmo, é ter coragem para investir. E eu achei interessante uma coisa que você falou, assim, dessa questão da motivação, que a mulher se preocupa onde ela está colocando o dinheiro dela, né? E, poxa, gente, eu tenho quase 30 anos de mercado, boa parte do meu tempo de mercado foi atendendo clientes, né? Eu tinha uma carteira de clientes e tal, e eu nunca tinha sido questionada sobre o destino do dinheiro
antes de ser questionada pela minha sobrinha para onde ia o dinheiro dela. Foi uma história super engraçada que ela me ligou querendo investir um dinheiro que ela tinha ganhado. E aí eu expliquei para ela, ela queria investir numa LCA que estava sendo oferecido para ela. Ela me perguntou, tia, mas e aí, o que você acha? Não, é uma boa, ela me passou a taxa, o prazo. Eu falei, olha, você vai precisar desse dinheiro nesse prazo? Não. Então eu dei todas as explicações e era tudo isso por mensagem de texto. E aí ela, então tá. Aí ela me perguntava um negócio, eu respondia, aí dava um tempinho, eu respondia, e de repente ela parou de perguntar. Eu falei, resolveu, né? Aí ela me liga. Não, ela antes mandou uma mensagem, tia, LCA é letra de crédito agrícola? Eu falei, é essa mesmo. Aí ela parou de me mandar, falei, agora ela entendeu todas as informações. Aí ela me ligou, tia, eu não posso investir nesse lugar. Eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, não, eu trabalho para... E ela faz uns projetos muito interessantes em aldeias, na Amazônia e tal. E ela ligou automaticamente o dinheiro dela, ela queria saber que destino era aquele recurso. E se ia para aquele destino da expansão do agronegócio, ela queria saber por quê, porque talvez não fosse onde ela gostaria de colocar o dinheiro dela. E aí eu expliquei, né, que eu acho que tem também um discurso que precisa ser esclarecido nesse sentido. E aí ela entendeu, mas foi a primeira vez em muitos anos em que eu vi alguém preocupado com isso. E depois eu comecei a reparar o quanto a gente se preocupa em que empresa a gente está investindo, se essa empresa tem uma preocupação com a governança, em que tipo de destino aquele recurso que você está colocando está indo. Perfeito. Então isso também mostra a importância de ter mais mulheres no mercado para trazer um pouco mais este olhar mais consciente de tanta coisa que a gente precisa por aí. Perfeito. Não tenho dúvidas disso, cada vez mais, né, Ana? E essa geração, né, da sua sobrinha, eu vejo que vem nos impulsionando numa rapidez que não tinha há anos atrás, né? Então você percebe que hoje não é mais aceitável da mesma forma, o que é muito bom, porque provoca. E no longo prazo, todos ganharemos, né? Porque se você investe mais consciente, tudo é mais consciente. O crédito é mais consciente, investir é mais consciente. E aí vira colaborativo, uma economia, um capitalismo mais colaborativo, né? Não vira aquela competição, aquele capitalismo, né? De quem ganha mais, né? Ganha-ganha, todo mundo ganha, né? Nós ganhamos, a sociedade ganha, o meio ambiente ganha. Acho que é por isso que os ESG estão cada vez mais em pauta, né, Ana? Muito bom. Meninas, chegamos ao fim, infelizmente. Desse papo de ouro. Se deixasse, a gente ficaria nesse papo de ouro até amanhã, né? Não vai ter manchete hoje? Acho... Calma, não sei se eu tô inspirada Peguei pra manchete ela no agora. ela fica pondo manchete aí. Aqui eu e Juliana estamos em desvantagem, né? Porque ela e Martim criando manchetes, lacração, não sei o que. E a gente fica vendo, se preparando para a próxima. Mas foi muito bom. Foi um ouro a nossa conversa, tá bom assim pra ti? Ótimo. Ficamos por aqui, meninas, obrigada. Leila, foi uma alegria ter você, ter a Laura, a gente já se despediu dela antes. Parabéns pela participação no projeto, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. A gente vai, o quanto puder, colaborar com esse canal aqui, a gente vai colaborar. Obrigada. Obrigada, Rê, obrigada, meninas, foi excelente o papo. Obrigada, Laura. É uma delícia estar aqui com vocês, viu? A gente que agradece. E a gente agradece vocês que acompanharam esse episódio, principalmente vocês, mulheres, que tiveram nessa audiência. A conversa é com vocês, mas também com todas as outras que vocês conhecem. Então, se puderem disseminar, compartilhar e dividir esse conhecimento que a gente tentou trazer aqui, a gente fica super feliz. Então, obrigada. Até a próxima. E para quem acompanha o podcast, até semana que vem a gente está de volta.